Isaías 62. Eu amo Sião, e por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Verso 2. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Nunca mais a chamarão de abandonada, desolada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida, minha delícia, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como um noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Verso 6. Nas muralhas de Jerusalém, o Senhor colocou guardas, vigias, que não se calarão, que não deverão ficar calados, nem o quê? De dia e nem de noite. Vocês, vigias, que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, nem deixem que ele descanse, até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Ou, vós que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, e nem deis a ele descanso, até que vos ponha por objeto de louvor. Pai, essa é a tua palavra, viva e eficaz, que é poderosa, transforma, nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos renova, nos traz vida. E é nessa palavra que nós colocamos as nossas expectativas. Deus, obrigada pelo teu cuidado, obrigada pelo zelo do Senhor com as nossas vidas, obrigada por essa palavra, para a glória do teu santo nome. Amém. Queridas, vamos trabalhar aqui. Eu quero que a gente foque o verso 6 e o verso 7. Nós lemos essa parte, porém vamos focar no 6 e 7. Esse texto aqui fala de promessas. Olha aí para o seu texto, Isaías fala de promessas. Fala de Jerusalém, aquela Jerusalém desolada. Mas Jerusalém é o símbolo do povo. Então Jerusalém é a igreja, é o símbolo da igreja, é o símbolo do povo. Você pode pegar aí no nosso contexto, Jerusalém é o quê? É a nossa vida, nossa igreja, nosso estado, nosso país, nossa Jerusalém. Então você vai trazer isso para a sua realidade. O que acontece? Deus está aqui prometendo que aquela Jerusalém desolada, ela vai ser transformada. Fala assim: eu serei transformada. Aquilo que entristecia o coração de Deus vai trazer alegria. É isso que ele falou, aquilo que era motivo de tristeza vai se tornar uma delícia para o Senhor, vai se tornar uma alegria para o coração de Deus. E Deus olha para nós como esse moço olha para a noiva, né? Lembra aí, quantas casadas aí? Não. Aleluia, glória a Deus, quantas casadas aí? Aleluia. Isso aí, isso, muito ânimo. Lembra aí quando você foi casar e o noivo, ele olhou para você, aquele olhar, ei, Crisinha, saudade. Aí, ele olhou para você, então aqui fala o quê? Que Deus olha para a gente com esse olhar de amor. Só que muito mais do que o nosso amor limitado. O amor de Deus é infinitamente mais. O que a gente pode entender? Primeiro, que Deus se importa com você. Ele não desiste de você. Fala para sua irmã, Deus se importa com você. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus te ama do jeito que você é, mas Ele te ama mais ainda para não deixar você desse jeito. Então Ele vai melhorar esse negócio aí, Ele vai melhorar a minha história. Então o Senhor, Ele nos olha com afeto, gente. Ele nos olha com compaixão, com ternura, com emoção. E quando a gente erra, o olhar dele não diminui o amor, não. Eu acho que até ele ama mais ainda. Fala, oh, meu Deus do céu. É igual quando uma mãe vê quando o filho faz uma coisa errada. Você deixa de amar ele naquela hora? Não, acho que derrama mais amor ainda. Não é verdade? Fala, por que fez isso? Oh, meu Deus. Então, ele está falando isso. O olhar do Senhor, a maneira que o Senhor nos vê, nós que somos a Jerusalém, nós somos o prazer de Deus. Fala assim, eu sou o prazer de Deus.
E Deus tem restauração para a minha vida. Eu não sei a área que você precisa ser restaurada. Mas eu sei que o nosso Deus, Ele pode restaurar todas as áreas das nossas vidas. Ele pode e Ele quer. Ele não só pode, não, Ele quer. Fala assim, só depende de mim. Esse texto aqui, queridas, ele mostra que as promessas vêm por meio da oração. Fala assim, eu preciso orar. As promessas, elas vêm por meio das orações. Gente, os avivamentos da igreja, eles aconteciam com o quê? Com oração. Quando a gente se humilha, quando a gente arrepende, quando a gente pede perdão, quando a gente se curva, quando acaba o quê? A dura cerviz e a gente se dobra, como o trigo e o joio tem dura cerviz, ele não dobra. Mas o trigo, ele reconhece. Quando dobra, a coisa acontece. Deus derrama o seu espírito. Deus derrama o seu espírito. Eu não sei qual é a área que precisa ser derramado do Espírito do Senhor. Mas eu sei que todas as áreas da sua vida são importantes para Deus. Todas, 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 detalhadamente. Deus é um Deus de detalhes, gente. Quando Deus quer fazer algo novo com o seu povo, Ele desperta o povo para orar. Fala com a sua irmã aí. Minha irmã, você está numa igreja que ama a oração. Gente, nós temos aqui vigília, toda segunda, sexta do mês. Nós temos relógio de oração, todo terceiro sábado do mês. Nós oramos aqui todos os nossos cultos. Nós somos uma igreja que gostamos de orar. E quando o Senhor desperta a igreja para isso, é porque Ele quer transformar. Ele quer mudar. E aí Ele vai nos direcionando, nos inclinando. Então, fala assim, minha irmã, fica atenta, participa das orações, porque Deus quer transformar a sua história. Mas se você não estiver fazendo parte, como é que Ele vai fazer? A gente tem que estar o quê? Conectada. Gente, foi quando Elias subiu ali no monte Carmelo que as torrentes caíram. Fala assim, eu tenho que ir para o monte. E o monte é o nosso lugar de intimidade com Deus. Eu não estou falando que o monte você tem que ir lá para o monte, subir. Pode também. Mas eu estou falando o monte é aquele seu tempo com o Senhor. E tem tempos onde são individuais e tem tempos que são em grupo. Como o corpo de Cristo, um fortalecendo, um levando o outro. E eu quero falar algumas características que a gente não pode deixar. Fala assim, eu não posso deixar de ter essas características. Porque você é mulher de Deus. Porque se você está aqui, você é resposta de oração, você é profeta, você é bênção, e isso tem que fazer parte da sua história. Primeira característica é que você tem que ter uma oração cheia de expectativa. Gente, nós temos que orar crendo, nós estamos orando aqui pelo Luca. Nós temos um diagnóstico, mas eu estou crendo. E se Deus não fizer, problema é de Deus. A minha característica é ter o quê? Expectativa. Eu tenho que crer, senão não adianta orar. Eu não tenho que orar, oh Deus, eu creio. Eu não vejo, mas eu creio. Pensa na sua circunstância e nós temos que ter o quê? Expectativa. Naquela época, é interessante que as cidades elas eram cercadas por muralhas. E aí ficava um guarda, ficava naqueles muros. E ele ficava o quê? Observando. Tinha dois motivos. Um deles era avisar se o inimigo estava vindo. Os guardas estavam lá e se o inimigo tivesse vindo, ele o quê? Ele avisava. Para a gente não ser pego de surpresa. O que eu quero dizer? Deus nos coloca em alerta. Fala, eu preciso estar alerta. Deus está falando, gente. Deus está falando. E nós não vamos ser pegos de surpresa. Deus tem prazer em falar com os filhos dele. E nós precisamos o quê? Orar e o quê? Vigiai. Estar conectadas com a fonte, conectadas com o Senhor, com expectativa, sabendo que, além de orar, eu creio que Deus vai fazer. Eu creio que Deus, que não há limite. Eu creio que não há limite para Deus transformar um casamento, para Deus curar um enfermo, para Deus abrir uma nova porta de emprego, desde que o nosso coração esteja no Senhor. Não tem problema. Fala para a sua irmã assim, minha irmã, o único problema para Deus, fala com ela aí, é quando o seu coração não está nele. Aí a gente atrapalha o mover do Senhor. Mas quando a gente coloca o nosso coração nele, algo acontece.
algo acontece. Gente, oração é guerra. Oração é batalha. Oração não é coisa, é para guerreira. Tem guerreira aqui? É para guerreira, não é para qualquer um não. É uma convocação à oração. E por isso que quando a gente começa a orar, Satanás pensa assim: vai aquele povo orar. Agora estou frito. Aí o que ele faz? Vou jogar uma seta, um dardo inflamado, para ela pensar nas preocupações que ela tem amanhã. Que aí ela não vai concentrar na oração. Eu vou fazer ela lembrar lá do que tem na geladeira. Vai dar uma fome nela. Vou dar um sono nela. Vou vir. Então a gente já sabe as estratégias. Então a gente tem que o quê? Posicionar. Porque, gente, nós vencemos na oração. Oração tem poder. Oração tem poder. O Senhor, Ele faz maravilhas na oração. Fala assim: eu preciso orar, cheia de expectativa em Deus. Gente, Deus nos surpreende. Abacuque, ele se colocou ali na torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Quantos homens da Bíblia, quando o país dele estava com problema, quantos homens da Bíblia tiveram aqui tempo de oração? Fala assim: eu preciso dessa expectativa na minha oração. Porque Deus te ouve. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Porque todo aquele que pede, aquele que busca, se você bater, abrir-se-vos-á. Você tem que orar com essa expectativa de que Deus está te ouvindo. Ele não está lá: essa oração, isso aí é coisa pouca para ela. Então eu vou dar importância só para orações mais sérias. Não. Tudo que envolve a sua vida é importante para Deus. Tudo que envolve a sua vida é importante para Deus. Tem alguma coisa na vida do seu filho que não é importante para você? Uma coisa boba. Ou tudo na vida dele é importante para você? Então por que Deus não é assim conosco? Se nós somos homens e fazemos isso com o nosso filho, imagina Deus conosco. Olha para sua irmã e fala: dá um sorriso aí, dá um sorriso. Deus te ama. Ele escuta o seu clamor. Ele responde. Ele responde. E Ele vai trazer auxílio na sua dificuldade. Ele traz. Essa foi a expectativa que Jacó teve. Quando ele estava lá com o anjo, ele agarrou no anjo, porque falou que não vou sair daqui não. Tremendo, né? Olha a expectativa dele. A expectativa, será como é que está? Gente, o leproso, quando chegou lá perto de Jesus, ele falou: se o Senhor quiser, pode me purificar. Olha as expectativas das pessoas que chegavam ali a Jesus. Nós temos, o véu rasgou, a gente tem acesso ao trono. Por que a gente está vivendo às vezes uma vida de coitadinho? Abre a boca e começa a orar. E começa a falar com o Senhor. E começa a clamar, que você vai ver o que Deus, Ele vai fazer na sua história, na sua vida. Ele vai derramar mais autoridade sobre você. E Ele vai te surpreender. Porque Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Gente, a oração, ela conecta o altar com o trono. Orar é conectar a gente com o Senhor. E do trono vem essa intervenção poderosa de Deus. Qual foi a última resposta de oração que você teve? Pensa aí. O que está faltando para ter outras respostas? Está faltando às vezes, pastor, está faltando às vezes eu parar e orar, né? Estou orando pouco. Está na correria. Mas a gente não pode. Não pode, porque é a forma que o Senhor tem para falar conosco. E é a forma que a gente tem de quê? De continuar confiando e não desistir. Gente, Deus importa com cada detalhe. Foi tão interessante, eu tive uma experiência em Rondônia, muito linda com o Senhor. Eu estava indo pregar a última ministração do congresso. E quando eu fui, no que eu estava indo, eu chegando no congresso, eu perdi um brinco. E era esse aqui. Aí, caiu, fiquei só com um. E aí eu estava com a Soninha, uma das minhas intercessoras que estava comigo. Aí ela falou assim: esse aqui é o meu, porque eu estava com uma roupa branca e ficou assim, faltando muita coisa, ficou tudo branco aqui, né? Aí eu falei assim, o brinco dela é desse tamanho. Falei, nem quando eu jogo peteca eu não uso um brinco desse. Prefiro ir com um só do que com os dois seus. Aí eu falei, vou lançar a moda.
E aí eu fui pregar assim, aí virou um motivo de risaiada, né? Aí brincamos. Gente, eu gosto desse brinco. Ele foi R$4. Adoro. Era R$4, mas eu vou com a cara dele, eu achei ele estiloso, ele é levinho. E aí eu falei, ô Senhor, pedi meu brinco de R$4. E aí quando eu voltei, acabei de pregar, eu entrei dentro do carro, e aí eu olhei, procurei, não achei. E aí eu cheguei no hotel, falei assim, perguntei para vocês não viram um brinco aí não? Assim mostrei para eles. Eu falei, eu só saí do negócio, entrei no elevador e entrei no carro, ué. Não é possível? Não, então tá. Mas sabe quando você fica com aquela coisa? R$4, gente. Mas eu tinha um apego emocional com esse brinco. Aí eu tô lá. Aí no dia seguinte eu acordei, que às vezes eu fico, quando eu fico muito acelerada, aí eu vou dormir menos, aí que eu fiz? Vou correr, para desacelerar. Falei, vou correr. E aí eu fui, corri. Quando eu voltei, eu estava suando muito. Aí eu falei assim, eu vou sentar para desacelerar, porque se eu tomar banho agora, eu vou ficar suando, não vai resolver nada. Aí eu falei, eu vou sentar na porta do hotel. Eu falei, não, vai ficar igual favelado, né? O hotel bonitinho, sim. Aí eu falei, não, vou sentar num canto. Eu fui, tinha um jardim e tinha uma escada longe, assim. Eu falei, vou sentar no cantinho. No que eu estou indo, eu olho para baixo. Quem eu vejo? R$4. Eu peguei aquele brinco. Falei, Deus, o brinco. Tinha tido chuva lá. E olha que lá não chove muito não, né? Então tinha rolado chuva. Aí eu sentei. Aí Deus falou assim comigo. Se eu te fiz achar um brinco de R$4, você acha que eu não vou cuidar da sua vida? Aí eu comecei a chorar. Se eu te fiz achar isso que é insignificante. Mas eu orei e pedi, oh Deus, eu quero achar meu brinco de R$4. Está entendendo o que é oração? O que é Deus se importar com tudo que envolve a sua vida? É o senhor falar que isso aí, porque a gente limita, a gente fala o que é significativo, o que não é. Mas para o nosso Pai, a gente tem que estar o quê? Conectado com Ele o tempo todo. São coisas pequenas e são coisas grandes, porque se você consegue ouvir a voz do Senhor em coisas pequenas, das maiores, vai ser muito mais fácil. A gente não vai ter dificuldade na hora de tomar grandes decisões, porque você está o quê? Sensível ao Senhor mesmo nas pequenas. E aí, eu só chorei, né? Eu cheguei, contei para o Léo, falei, Deus está cuidando de mim, meu filho. O brinco. Aí mostrei para ele o brinco, enfim. O Senhor vai cuidando. Fala com a sua irmã, Deus cuida de você. Segunda característica que a gente não pode deixar de ter. Fala assim, eu tenho que ser perseverante. Fala, eu vou perseverar. Gente, a marca do cristão tem que ser perseverança. A gente não pode parar. O nosso problema às vezes não é orar. A gente ora, mas a gente para. A gente começa bem e depois o trem vai, desanda. Queridos, olha quando Pedro, ele foi ali andar, quando Jesus olhou para Pedro, e aí ele falou, começou a andar sobre as águas. Ele foi, de repente, ele olhou para as circunstâncias e o quê? Fundou. Lembra? Gente, Pedro pesava mais de 100 quilos. O cara andou sobre as águas. Você acha que ele tinha fé ou não? Claro que tinha. Mas Jesus falou assim, você é um homem de pouca fé. Ué, como é que é isso, pastor? É porque a fé dele não foi duradoura, não durou muito tempo. Não é que ele tinha pouca fé. É no sentido de constância, perseverança. É isso que o Senhor quer trazer. Nós temos que orar, cheias de expectativas e perseverante. Eu vou prosseguir. Cheguei até aqui. E o quê? E não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Você pode dizer, eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Nós vamos prosseguir. Nós não somos daquelas que retrocedem. Dificuldade para a gente é motivo para orar. Dificuldade para a gente não é para acuar a gente, não. Dificuldade a gente parte para cima é na oração.
É isso que Deus está chamando. Parte para cima e perseverante e crendo. Lucas 18:1 fala: orai sem cessar e nunca desanime. Nunca esmoreça. Olha para a senhora e fala, sacode ela, fala: ânimo. Tem de bom ânimo. Ânimo, minha irmã, fica firme. Fica firme. Nós precisamos. 1 Tessalonicenses 5,17, ele fala, o apóstolo Paulo fala: orai sem cessar. É para orar sem cessar. Persevera, mantenha. Isaías aqui, ele está mostrando que nós somos como esses guardas que ficam ali de vigia. Nós estamos ali, conectados, observando, todo dia e toda noite. Conectado com a fonte. Conectado com a fonte. E Deus ainda continua falando com gente em sonho, né? Deus vai conectando. E preocupa não, você dorme, Deus cuida de você. Enquanto você dorme, você descansa, o Senhor vai cuidando. Mas o quê? Conectado. Agora imagina se o guarda não avisa. Olha o problema que dá. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor para a gente realmente ter visão de águia. Enxergar além. Às vezes o inimigo vem disfarçado. Às vezes o inimigo vem com aquela voz mansinha. Eu conheço muita Jezabel que tem voz mansa, viu? Que é aquele espírito de manipulação, aquela coisa. Mas que é um doce. Porque às vezes a gente acha que Jezabel é brava. Não. Essa é mais fácil de identificar. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Conheço muita Jezabel. Oh, amor. Fala, eu preciso vigiar. Vigilância perseverante. Não é tempo de cochilar. Não é tempo de descansar. Não é tempo de retroceder. Não dá para parar, não. Vamos continuar, vamos continuar. Gente, por que o Pentecostes aconteceu? Porque Jesus disse: permaneça na cidade até que. Fala assim, até que. Até que. Então eles o que? Eles entraram no cenáculo e diz a Bíblia que todos ali unânimes oraram perseverantemente. Olha que legal. Eles oraram com expectativas. Perseverante. E o que? Até que. É até que. Nós vamos orar para o Lucas até que. Nós vamos orar para o Gabriel até que. Você vai orar pelas suas circunstâncias até que. Até que. Até quanto tempo? Não interessa, não sei. Deus é que sabe. Cabe a nós, já tem muita coisa para a gente. Cabe a nós orar. Agora você também quer saber a data, o horário, é muita coisa. É muita coisa, dá conta não, gente. Então Deus, por amor, Ele não conta que às vezes tem umas coisas que vai demorar um pouquinho mais, aí a gente vai ficar ansioso, vai ficar preocupado. E a ansiedade é o quê? É você querer trazer o futuro para hoje. Vive o hoje que já está suficiente. Cuida de sua vida, vive sua vida. Tem gente que cuida da vida dos outros, né? Eu estou dando uns gatos de presente para o povo. Eu faço, a vida está pouca. Vou dar um gato para você cuidar da vida dele, que tem 7 vidas. Cuida da sua, 8. Você larga a minha. Né? Dá uns gatos aí, começa a oferecer uns gatos para o povo, cuidar da vida dos gatos, tudo. Eu vou dar umas gatas grávidas, que aí é mais ainda. Então, vamos lá. Fala assim, até que. Gente, quantas vezes a gente desiste de orar pelo casamento? Pastora, não tem mais jeito. Vai ter não, morreu? Não. Eu falei, então tem jeito, filha. Então tem jeito, tem solução. Às vezes, você tem um sonho. Seja lá tirar uma carteira, passar numa faculdade. Pastor, eu já tomei 10 bombas, e daí, filha? Às vezes Deus não deixou você passar, porque hoje eu estava conversando com uma mulher. Foi livramento. Você já sofreu um acidente. Coisa. Porque a hora que for, Ele vai deixar. Não fica se sentindo incapaz porque você não passou. Às vezes é um livramento mesmo de Deus na sua vida, você não sabe. O que Satanás está articulando contra você? Mas a gente vai perseverar, nós vamos continuar, você vai continuar orando, você vai continuar tendo expectativa, você vai continuar crendo, você vai continuar buscando isso. Dá para entender? Estamos juntas? Às vezes a gente está morrendo na praia, está quase chegando e vai lá, desanimei. Gente, a luta é no mundo espiritual. O Efésios fala. O negócio é espiritual. Então, vamos usar a arma espiritual. Vamos usar a palavra. Libera a palavra sobre a sua circunstância. Libera, ora, as armas espirituais
que Deus nos dá. Porque aí nós sabemos que a vitória é nossa. Daniel havia feito uma oração. O Senhor, ele já tinha dado ordem aos anjos dele para trazer a resposta. Ele não tinha tido a resposta, ele entrou num quê? Num período quê? De jejum. Durou, o até que dele foi 21 dias. Mas poderia ser 34. Eu estava estudando sobre isso. Poderia ser outros, mas foi 21. Então, ele jejuou esse período. E quando ele recebeu, o anjo falou com ele assim: quando você orou, Deus já deu a resposta. Mas teve um quebra-pau lá no mundo espiritual. O príncipe da Pérsia e da Grécia. E aí estava atrapalhando, mas aí ele jejuou e a resposta chegou. Mas foram 21 dias. O até que dele foi 21, não sei qual que vai ser o seu. Está dando para entender? Mas quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, Deus recebe aquilo como o quê? Um aroma suave. E aí o Pai recebe e ele fala: anjo, vai lá, naquela pessoa. Eu imagino uns anjos sarados, grandão assim. Porque normalmente quem tem visão sempre grande, né? Então imagina assim, grande. E vem os anjos. Mas tem luta. Fala assim: eu preciso perseverar. Perseverar. Outra característica, a nossa oração tem que ser ousada. Ousada, fala comigo. Ousadia. Ousadia em Deus, gente. Fundamentado nas promessas de Deus. O verso 6, olha o que ele diz aí. Vós os que fareis lembrar do Senhor. Vós que fareis o quê? Lembrar do Senhor. Gente, oração é para a gente lembrar Deus daquilo que Ele falou, daquilo que Ele prometeu. Mas Deus tem problema de cabeça? Ele esquece? Não. Na verdade, quando nós oramos, nós trazemos à nossa memória as promessas de Deus para a gente. Então a gente tem essa liberdade de falar: Senhor, eu estou orando a promessa que o Senhor prometeu. Dá para entender? É igual quando você promete um brinquedo no dia das crianças para o seu filho. E aí ele chegou: mãe, chegou o dia das crianças? Ô mãe, quantos dias faltam para o dia das crianças? Você prometeu. Aí ele vai o quê? Pedindo. Por quê? Foi uma promessa feita por quem? Você. Seja no aniversário. E assim, Deus, ele nos deu promessas na palavra. E quando nós oramos, nós temos que ter ousadia. Por quê? Porque a gente está pedindo o que está na Bíblia. Dá para entender? Oração assim é respondida ou não? Claro que é. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é moleque não, gente. Deus é Deus. Deus é Deus. Então quando você ora as promessas, você tem a oração correta. A oração correta, você não desfoca. Sua oração não tem nada a ver com a sua alma, com o seu sentimento, com nada. Ora o que é promessa. Ora, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, olha o que diz. Porque quantas são as promessas de Deus, quantas são, tantas essas promessas têm em Deus o sim, portanto também o amém. Deus promete e Ele já dá o sim, e Ele já dá o quê? O amém. Para quê? Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Deus nos dá a oportunidade de, no nosso intermédio, essa promessa acontecer na nossa vida. E quando ela acontece, quem é glorificado? O Luca. Em nome de Jesus, nós profetizamos a cura dele. Quando ele for testemunhar, o que vai acontecer? Luca foi curado, o que a gente escuta? Glória a Deus. Quem é glorificado? Deus. Você acha que Deus quer ou não quer cumprir a promessa dele? Quer. Quem é que pode atrapalhar? Fala assim, sua irmã, você que pode atrapalhar, minha irmã, tudo. Da cara as promessas de Deus acontecendo, não? Porque às vezes seu coração está no lugar errado. Gente, às vezes Deus quer te usar numa determinada empresa, quer te colocar num determinado cargo, mas você é muito soberba. E se Ele te colocar hoje lá, você vai pisar no povo. E vai ser um péssimo testemunho de Deus lá. Não vai glorificar. Então quem está retardando o processo da promessa acontecer? A gente. Porque Deus tem o sim e o amém dele, Ele quer. Mas às vezes a gente avacalha o negócio. Deus está querendo restaurar seu casamento, mas Ele está falando assim:
Seja mais amável. Para de ser essa Fiona. Faz mais carinho. Seja menos legalista. Aí você não quer. Você quer restaura meu casamento, Senhor. Restaura, mas você quer que ele mude só ele, para você continuar do mesmo jeito. Aí dificulta mais a promessa de acontecer. Então olha para a sua irmã e fala: minha irmã, facilita para Deus aí, não atrapalha o trabalho de Deus. Não. Porque Deus quer ser glorificado na sua situação. Deus quer, as pessoas querem ver Deus agindo na sua vida, na sua história. Outra característica: oração tem que ser ininterrupta e infatigável. Verso 6 fala: não que descanseis. Não é tempo de descansar. É descansar só no Senhor. Mas é orar, orar, orar. Gente, fala assim: eu preciso ser intensa. Vocês lembram quando a gente pregou sobre Laodiceia? Laodiceia, ela era o quê? Morna. Nós temos que ser quentes. Nós temos que ser intensas. Nós não podemos ser o quê? Indiferentes. Gente, Jesus orava? Orava? Se Jesus orar, você acha que você tem que orar ou não? Gente, no Getsêmani, Jesus o quê? Suava. Jesus o quê? Ele chorava. Saia sangue, suava sangue. Olha o Senhor ensinando como que a gente ora. Tem que ser intenso. Ana, quando ela orava, o profeta olhou e falou: a mulher está bêbada. Ela era intensa ou não no que ela estava orando? Agora, as nossas orações têm sido o quê? Epidérmica, superficial. A gente chama aqui para orar: levanta a sua mão para a sua casa. Você levanta com uma má vontade. Se nem você está querendo abençoar a sua casa, o que você está querendo? Acorda, minha irmã. Você vai esperar o trem cair para você começar a orar? Nós temos que orar antes, impedir que várias coisas aconteçam. A hora de orar, às vezes é a hora que a mulher vai olhar no celular lá. É a hora que ela vai conversar com a irmã. Gente, o Senhor nos ensina como que é orar. Fala assim: eu preciso ser intensa. E a intensidade, gente, é porque, por exemplo, às vezes a gente está orando, é guerra. Não dá para orar: oh Deus, não é guerra. Você vai levantar, você vai marchar, você vai dar a voz de comando, você vai nananá, enfim, você vai experimentar aquilo. Às vezes não, às vezes é momento de prostrar mesmo, de chorar, de babar, enfim. São momentos, a gente tem que estar o quê? Sensível ao Senhor, aquilo que Ele está falando. Por isso que não dá para colocar o quê? Um quadradinho numa caixinha. Mas nós precisamos. Fala assim: a minha oração não será interrompida. E eu não vou me cansar. Nós não vamos ser vencidas pelo cansaço. Nós vamos orar até que aconteça, ou Deus fale: para de orar. Em Jeremias 7,16 aconteceu. Tu, pois, não ores por este povo. Deus falou com ele. Nem levantes por ele clamor ou oração. Nem me importunes, pois eu não te ouvirei. Porque Deus queria atitude. Tem coisa que às vezes vai ser assim. Mas até que ore. Ou Deus vai falar: para de orar, ou Deus vai liberar a oração. Dá para entender? Outra característica: oração importuna e ousada. Fala assim: eu vou importunar Deus. Verso 7, olha o que diz aí: nem deis a ele descanso. Ô Deus, você é igual o burrinho do Shrek. Tá chegando? Tá chegando? Vocês vendo? Tá chegando? Tá chegando? Gente, Lutero dizia que oração é esmurrar o céu. Olha que tremendo. Oração é esmurrar o céu. Então, é pedir, é buscar, gente. É falar assim: Deus, eu estou aqui. Ei, Deus, estou aqui. Você lembra da promessa que você fez? Ó, Senhor, estou confiando. Quando Deus me mostrou o brinco, foi ele falando: ô, para de falar que eu já estou lembrando. Aí eu falei: então tá bom. Aí, na outra semana, eu tive uma outra experiência esse final de semana também. Aí ele me deu na cara também. Eu falei: ó, tudo bem, lembrei. Gente, Deus não incomoda da gente chegar e pedir: Senhor, aquela promessa. Ele vai falar: isso é o quê?
Relacionamento, intimidade. Quem tem intimidade pode falar. Fala com a sua irmã. Minha irmã, se você quiser babar de falar o trem para Deus, fala. Porque você tem que ter intimidade com Deus. Mas não são as vãs repetições que vão transformar a sua história. Você tem que falar o quê? Com a expectativa. Tem que falar crendo que o Senhor vai fazer. É diferente de ficar repetindo, porque você acha que vai repetir e vai acontecer. Isso é o quê? Vã repetição. Gente, Jacó insistiu ou não insistiu? Ele agarrou o anjo, não agarrou? Imagina Jacó agarrado no anjo, gente. Jacó falou para ele assim: preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. É assim? Fala para sua irmã. Minha irmã, segura o anjo aí. Agarra o anjo. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. E o quê? E o anjo lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó respondeu o quê? Me dá minha bênção para depois subir. 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 Você não vai subir sem ele ter a minha bênção, não. Agarra nele. Nós podemos, o véu rasgou. Usa isso que Deus está te liberando, querido. Moisés, quando ele estava orando pela nação, gente, rebelde, olha o que fala. Ele diz assim: perdoa esse povo, senão, Senhor, risca meu nome. Olha, isso aqui é ousadia na oração. Ousadia e humildade. Porque ele mostrou que ele era um corpo. Eu não vou ver o povo ir para o inferno, não, Senhor. Isso aqui é importar família, corpo. Abraão, quando estava orando por Ló: Senhor, se tiver 10 justos, não destrua a terra. Mas se tiver 5, não, isso é canseira que você vai lendo lá, fala, não insistente. Fala assim: minha irmã, é para você ser insistente mesmo. Só para a gente fechar aqui, outro ponto. Não desista de abrir mão da sua resposta. Você não vai desistir, nem vai abrir mão da sua resposta. Fala assim: eu não vou desistir. Vai ser até que. Gente, o avivamento na África do Sul, ele demorou 12 anos. Eu não sei. A sua resposta vai demorar. O Léo orou 16 anos pela esposa dele. Glória a Deus, porque foi por isso que eu não morri no mundo. Que estava orando para mim. Que eu não estava, não. Mas o importante é que a gente tem que ter convicção do quê? Eu vou orar e vai acontecer. Eu creio. Eu tenho tanta certeza que vai acontecer. Ou eu vivo ou eu morto, mas vai acontecer, filho. Mesmo que eu morra, mas esse trem vai acontecer. Porque aquilo que está ligado na terra está ligado no céu. Dá para entender? Fala assim: eu vou crer. Fica firme aí, minha irmã. E a última característica, específica por uma intervenção sobrenatural de Deus. Aí ele fala, o último verso: até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor. Querida, não preocupa com o tamanho do milagre, não. Foca só no dono do milagre. Olha lá, gente, o brinco querendo cair de novo. E é justamente o desse orelha mesmo. Aqui. Vou ficar sem também. Agora. Não preocupa com o tamanho do milagre, não. A gente acha que algumas coisas Deus é pequeno para fazer. É ou não é, gente? Fala assim: acho que isso aí ele não consegue fazer, não. Isso aqui acho que é bom para ele fazer. Acho que esse aqui não dá muito, não. Nossa, será? Deus faz, mas será que ele vai fazer? Fala assim com a sua irmã: minha irmã, não deixa a incredulidade entrar no seu coração. Creia, somente creia. Creia na transformação. Porque Deus vai transformar essa história para glorificar o nome dEle.
Aquilo que era luta vai virar delícia de Deus. Prazer, contentamento, felicidade. Nós precisamos crer. Fala, eu vou orar até que. Tiago fala que a gente pede, não recebe porque a gente pede mal. Mas nós vamos orar pedindo as promessas, pedindo o que está na Bíblia. Gente, não preocupa não que as promessas vão muito além das suas necessidades. Porque você fala assim, mas eu queria, era um carro. Está aqui? Hoje, tá. Busca em primeiro lugar o Senhor que o quê? Todas as coisas. Se o seu coração não tiver em coisas, se o seu coração estiver no Senhor, Ele te dá todas as coisas. Agora, se o seu coração estiver nas coisas, você vai estar distante do Senhor. Então, todas são todas. Ele surpreende. Ele faz muito mais. E eu quero dizer, fechar. Coloque vidas nas suas orações. O que Deus mais ama é gente. O que Deus mais ama são pessoas. Jesus morreu por causa de gente. Olha para essa pessoa aí do seu lado direito, por causa dela. É sua parente, não é? Não está nem aí. Ele morreu por causa de vida. Então, quando a gente começa a ter essa vida de oração e incluir vida, Senhor, eu quero ser curada para quê? Para eu ser um testemunho do Senhor. Eu quero a restauração do meu casamento para quê? Porque eu quero cuidar de casais. Eu quero ter filho. Para quê? Eu quero ter filho. Não, eu quero. Tem que ter um para quê? Não pode ser só porque eu estou afim. Inclui. Pensa no outro. Olha mais além. Anda aí uma segunda milha. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendida. Se coloca de pé, querida. Quando a gente é específica, gente, a gente enxerga mais fácil. Seja específica na sua oração. Por quê? A gente fala muito. A gente fala em média 20 mil palavras por dia. Então, a gente, quando vai orar, a gente fala muito orando. Então, anota. Põe no papelzinho. Seja específico, sabe por quê? Você vai só ticando as coisas. Ó, isso aconteceu, isso aconteceu. E você vai podendo desfrutar. Porque às vezes a gente pede tanto. A gente fala, ai, Deus não me responde. Não responde. Será que não responde? Eu queria que você fechasse os seus olhos, minha linda. E eu queria que você falasse aí com o Senhor. Eu quero que você saia daqui hoje uma mulher completamente convicta do poder que Deus te deu na oração. Eu quero que você saia daqui hoje, completamente confiante de que essa circunstância sua é pequena diante de Deus. De que Satanás ele não vai te parar mais, porque Deus te deu algo que está liberado já no mundo espiritual. Deus libera autoridade sobre a sua vida. É só você agora tomar posse e começar a exercer. É o tempo de você tomar posse das promessas que Ele te deu. Foi o Senhor quem te deu. Então, seja uma mulher cheia de expectativas. Não fica pessimista não. Tem expectativas porque é a promessa de Deus. Persevera sim. Deus não demora, Ele só está trabalhando. Ele tem o tempo dEle. Seja ousada. Ousada na palavra é convicção, querida. Seja convicta. Não pare. Você que parou de orar por algum motivo, volta. Só para se Deus mandar. É até que. Não se canse. Vai importunando o Senhor. Ele gosta. Não desista e não abra mão da sua resposta. E seja específica por uma intervenção sobrenatural de Deus. Eu quero fechar hoje diferente. Pega a sua Bíblia. Vamos fechar liberando a palavra de Deus sobre nós. Isaías 62. Tem aí? É fácil? Na tela? Vê se é. Nós vamos colocar o nosso nome. Eu amo, por exemplo, Isaías 62. Nós vamos ler Isaías 62, mas colocando o nosso nome, profetizando sobre a nossa vida. Então, por exemplo, eu amo. Você vai pôr o nome da sua família. Eu amo a minha família. E por isso não me calarei. Não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol. E a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Deu para entender? Mas como é que eu...
Tô pensando aqui como é que eu vou falar para vocês a hora aqui. Vai. Eu falo o nome. Aí você põe sua família. Porque quando o nosso lugar de refúgio ele é restaurado, a gente fica firme para todas as coisas, né? Então as nossas casas precisam estar estruturadas. É importante, né? Para a gente continuar firme. Então vamos lá. Eu amo a minha família e por isso não me calarei, não descansarei, até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. A minha família, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, família. Um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa. Convicta, tem gente que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais a chamarão abandonada. E a sua terra não será mais chamada desolada. Minha família, você será chamada minha querida. E a nossa terra de minha esposa. E a nossa terra será a esposa dele. Assim como o moço casa com sua noiva, também aquele que a construiu casará conosco. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará conosco. Nas muralhas da minha casa o Senhor colocou vigias que não se calarão, nem de dia e nem de noite. Vocês vigias que fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem, não descansem, nem deixem que Ele descanse, até que tenha reconstruído a minha família, até que tenha reconstruído a minha casa, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo inteiro. Você vai ser referência em nome de Jesus. Com o seu forte braço direito levantado, o Senhor fez a minha família esse juramento. Levanta a sua mão e profetiza: nunca mais deixarei que o seu trigo seja comido pelos seus inimigos, nem permitirei que o seu vinho seja bebido por estrangeiros. Vocês mesmos colherão o seu trigo, comerão o pão e louvarão a mim, o Senhor. Isso é promessa de Deus para a sua casa. Vocês mesmos colherão as suas uvas e beberão o vinho nos pátios do templo. Moradores, saiam da cidade e preparem o caminho. Fala: minha família vai preparar o caminho para o seu povo que está voltando. Aplanem a estrada, tirem todas as pedras e levantem uma bandeira como um sinal, para que todos os povos saibam o que está acontecendo na sua casa. As pessoas saberão o que Deus vai fazer na sua casa. Pelo mundo inteiro, pelo mundo inteiro, o Senhor anunciou essa mensagem. Diga ao meu povo, tem povo de Deus aqui? Toma posse, que o seu Salvador está chegando. E Ele traz consigo o povo que Ele salvou. Vocês serão chamados de povo santo. E o povo que o Senhor salvou, a minha família será chamada de aquela que Deus ama. Cidade que Deus não abandonou. Fala: Deus não abandonou a minha família. Deus não abandonou a minha família. Deus não abandonou a minha família. Senhor, nós selamos essa palavra liberada nas nossas casas, sobre os nossos cônjuges, sobre os nossos filhos, sobre os nossos pais. Nós não aceitamos nada que não seja do Senhor. Nós nos levantamos sim com a autoridade que vem do Teu Espírito Santo, liberando essa palavra sobre as nossas casas, liberando esse novo tempo sobre os nossos lares, liberando, Pai, nos levantando mesmo como mulheres de oração, mulheres que sabem aquilo que fazem. Renova essas mulheres, Senhor. Troca as vestes de guerra delas,
Dê uma nova armadura. Dê um novo capacete da salvação. Dê uma nova couraça da justiça. Coloque novas sandálias do evangelho da paz. Coloque um novo cinturão da verdade. Coloque a espada do Espírito e o escudo da fé. E que elas venham sair daqui convictas e tomando posse daquilo que o Senhor já liberou para elas. Quando elas saíram de casa e se colocaram à disposição para te buscar nessa noite, em nome de Jesus. Olha para sua irmã, dá um abraço e fala: minha irmã, fica firme, fica firme, fica firme. Toma posse dessa palavra. Você pode dar um glória a Deus? Pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Senhor, e nós liberamos também essa palavra na vida do Luca e do Gabriel ali agora. Deus, nós oramos. O Senhor, nós liberamos sobre o Luca e o Gabriel. O Senhor não se calará, não descansará até que a vitória brilhe como o sol e a salvação brilhe como uma tocha acesa. Luca, Gabriel, todas as nações verão a sua vitória. Todos vocês ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais chamarão abandonada, e a sua terra não será mais chamada de arrasada. Você, Lucas e Gabriel, serão chamados minha querida, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele. Assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que a construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a sua noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Amém. Coloca a sua mão no seu coração, ora como dizendo: Senhor, nesta hora eu abro meu coração e eu te recebo, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Entra na minha vida, transforma a minha história. Eu que um dia andei nos teus caminhos, mas me desviei. Nessa noite eu volto arrependida, com saudades, querendo caminhar perto de ti. Todas com os olhos fechados. Você que orou a primeira vez dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você nunca tinha orado assim. Levanta a sua mão para o Senhor. Você não está levantando para religião, para nada disso. É você e Deus. Levanta assim bem alto, todas com os olhos fechados. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Você que estava distante do Senhor, desviada mesmo, mas entende que hoje o Senhor preparou essa noite para ter um encontro com você, reencontrar você, matar essa saudade. Levanta a sua mão também para o Senhor, falando: Deus, eu quero retomar a caminhar. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por vocês, queridas, que levantaram. Deus te abençoe as mãos. Nós vamos selar esse momento aqui. Eu quero que vocês venham aqui à frente sem constrangimento nenhum, porque há 18 anos atrás eu fiz isso. Pode vir também. Glória a Deus. Pergunta para a irmã que está falando: minha irmã, você tem certeza aí da sua salvação? Pode vir, minha linda, por favor. Vanessinha, vem com ela, por favor. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Estenda as suas mãos. Pode vir. Pai, nós colocamos a vida dessas mulheres aqui. Oh Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor, o teu amor nos constrange. Obrigada porque o Senhor nos recebe. Obrigada porque o Senhor preparou essa noite para ter um encontro com elas, um encontro conosco. E nós, como família, nós as recebemos com todo o amor, com todo o carinho. Deus, desliga da vida delas todas as alianças feitas anteriormente e liga-as contigo. Deus, nós liberamos, Deus, liberamos palavras de paz, de alegria, de intimidade com o Senhor, que elas venham experimentar algo que elas nunca experimentaram, no nome de Jesus. Amém. Queridas, olhem para mim. Há 18 anos eu fiz isso e a minha vida nunca mais foi a mesma. E você está vendo que tem alguém encostado em você, porque caminhar com Jesus é assim, não dá para caminhar sozinho. E Deus gosta de derramar amor na nossa vida. E é por isso que eu quero que você vire e você vai receber um abraço dessa pessoa como se fosse o próprio Deus, dizendo: seja bem-vinda. Você pode dar um glória a Deus. Glória a Deus. Seja bem-vinda à família de Cristo. Nós abençoamos vocês. Queremos somente orar rapidamente com vocês, anotar o nome, o telefone. Levanta a mão, amor.
pastora Silvana, mas eu preciso que algumas vão com ela, porque ela não vai conseguir muita gente. Pode ir, por favor. Que o Senhor abençoe e guarde, derrame a graça dele sobre a sua vida, que você venha viver experiências sobrenaturais com o Senhor, venha sair daqui sendo invisível aos olhos do inimigo, Deus guardando a sua casa, a sua história, em nome de Jesus. Dá um abraço nessa mulher do seu lado e fala: te aguardo terça-feira que vem para você contar seus testemunhos.